Tudo bem? Eu sou Clay Ferreira e quero trazer aqui o meu ponto de vista, a minha opinião sobre essa fala de hoje do ministro Luiz Roberto Barroso sobre milícias digitais. Eu li no site da CNN essas informações e me motivou a questionar esse ministro. O ministro Barroso é um ministro que eu sinceramente admiro bastante. Geralmente, ou até há pouco tempo atrás, sempre admirei muito sua postura, suas decisões, sempre baseado na Constituição, sem olhar, né, a capa do processo. Mas talvez pressionado, ele realmente cometeu alguns enganos em sua fala hoje. Ele disse o seguinte, olha só, que diz o site da CNN. Milícias digitais são uma versão contemporânea do autoritarismo. As milícias digitais, ou seja, nós que estamos na internet cobrando os políticos, a justiça, os órgãos, as instituições para que funcionem adequadamente, na verdade nós somos os autoritários. Você entendeu isso? Porque autoritarismo, no português, quer dizer o seguinte: é uma forma de governo caracterizada por obediência cega à autoridade, oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população. Isso é autoritarismo, ministro. Então, ou seja, quando você não quer que a gente questione o sistema de votação por urna eletrônica, o senhor está sendo autoritário, porque a população questiona. E já tem lei aprovada no Congresso para que o voto seja impresso, mas o senhor insiste, né, em que a sua visão de mundo, a visão do TSE ou dos magistrados do mundo tem que ser impressa na mente das pessoas, né? O que disse o Dias Toffoli quando era presidente do Supremo Tribunal Federal é que ele o editor, né, da sociedade, o STF é o editor da sociedade. Ou seja, isso é autoritário, tá? Isso sim é autoritário. E aí, abre aspas para o ministro Barroso, procurando destruir as instituições e golpeá-las, criando um ambiente propício para a desmocratização. Desmocratização é a ruína da democratização ou da democracia. O ministro está dizendo que as instituições estão sendo golpeadas, olha isso. Você já deve ter visto vídeos, filmes da época em que as pessoas usavam muitas espadas, usavam muita forja, né? E tinham muito. O ferreiro era uma pessoa muito valorizada naquela época, dos grandes batalhas dos reinos. E o que acontecia? O ferreiro, ele precisava golpear, você vê em vários filmes isso, ele botando no fogo, né? Bota aquele ferro no fogo ali, aquele aço, aquele metal no fogo, tira aquilo vermelho de tão quente, golpeia, depois bota no fogo, golpeia. As pessoas não entendem o que esse cara está fazendo. Na verdade, quando ele golpeia, ele está expulsando impurezas daquele metal. Ele está deixando aquele aço melhor. Aquele aço vai ficar mais flexível. Aquele aço ele vai ficar de melhor qualidade. Ele vai ser mais valorizado. E vai ficar sem impurezas. Então o fato de golpear na forja é positivo. E as instituições brasileiras devem receber o que o ministro está chamando de golpear, que na verdade são críticas. Ele deveria receber isso como um caminho para melhorar. Porque se a população, se uma faixa grande da população, que já está sendo chamada até de milícia, está reclamando do comportamento, da atitude e das decisões dessas instituições, elas precisam rever seus conceitos e não chamar aqueles que questionam, os questionadores, de milícia. Isso sim é autoritário. Tá ok? Então, primeira coisa, olhe para o que o povo está questionando. Em 2014, nas eleições de 2014, quando várias pessoas começaram a falar que estava... 2018, quando várias pessoas começaram a reclamar que a urna fechava o voto, finalizava, votava em candidato errado, digitava 1, apareceu 13... E as pessoas vieram reclamar, a primeira coisa que aquele ministro da Segurança Pública veio a público dizer é que ia processar as pessoas que estavam gravando o vídeo que estavam reclamando. Não deu em nada, né? Não deu em nada e nem vai dar. Isso é um jeito de nos pressionar para pararmos de cobrar deles que as instituições melhorem. É isso que nós queremos, instituições melhores, mais qualificadas, mais refinadas.
Aí, abre aspas novamente para o ministro Barroso, há um esforço de desacreditar o processo eleitoral. Olha isso. O processo eleitoral no Brasil é consolidado, ele não vai ser desacreditado. O que nós estamos duvidando e queremos mais esclarecimento, queremos mais transparência, não é no processo eleitoral, é no processo de votação, é na urna eletrônica. Ali tem uma caixa de Pandora que a gente digita o nosso voto ali e ela não pode, né? Você vê o seu voto. O que nós queremos é que seja impresso, certo? O meu voto seja impresso e eu retire ele ali e coloque na urna de lona lá na frente do mesário. É isso que eu quero, tá? Não estou contra o processo eleitoral. E aí ele continua, ele diz assim, abre aspas novamente, a erosão da democracia se deu por não por golpes. A erosão da democracia se deu não por golpes de Estado, mas por líderes políticos escolhidos por voto popular. A erosão da democracia se deu pelo voto popular, é isso que ele está dizendo, tá? Ou seja, quando nós escolhemos aquele líder que nós queremos que governe o Brasil, ele acredita aí que está havendo uma erosão democrática, né? Ou seja, ele quer que a gente vote no candidato dele, no público dele, na ideologia dele, porque se a gente votar em outro, a gente já está criando uma destruição da democracia, né? Ele não deve estar muito a par do que é democracia. Então, quando você, falando sobre o voto impresso, quando você paga alguma coisa no seu cartão, o cara vem, passa a maquininha, vai lá, você olha, digita sua senha, coloca tudo, e aí você pega aquele ticketzinho de volta, você pega aquele comprovante de pagamento, sim ou não? Quando você faz um depósito na conta de um desconhecido, até de um amigo, até do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, o banco emite lá um comprovante que você fez o depósito com o valor, com a data, tudo direitinho. O que você faz? Você amassa aquilo e joga no lixo ou guarda? Bom, esse é o voto impresso, tá? O voto impresso, ele serve para comprovar. Se você está pegando o ticketzinho da máquina, se você está pegando uma nota fiscal, se você está pegando o comprovante de que você depositou algum dinheiro naquele caixa eletrônico, é um comprovante de que você realizou aquilo com a data e com o que você fez. É isso que o voto impresso significa. A máquina, igual a maquininha de cartão, vai imprimir o voto, o que você colocou, ela vai imprimir, você vai olhar, vai confirmar, não, realmente é isso, e vai voltar lá e vai depositar o seu voto, certo? Então é só isso que nós pedimos, tá, senhor ministro? Aí, ele ainda falou que conseguimos fazer os votos, né, votar domingo, dia 15, sem a disseminação da doença, da peste chinesa aí, da Covid. Na verdade, ministro, isso aí é uma presunção sua, porque nós não sabemos ainda se houve a disseminação da doença. Por quê? Porque o prazo de aparecer os sintomas é de 10 a 45 dias. Então, ou seja, toda a população ainda está na expectativa se saiu contaminado de Covid ou não. Particularmente na minha sessão eleitoral estava bem vazia, mas em outras, ao redor ali, tinha outras que estavam bem cheias, bem lotadas, filas longas, e não tenho certeza que as pessoas estavam se prevenindo, tá bom? Queria deixar esse meu recado aí, milícia digital, na cabeça dessas pessoas, né? Também, o que é um autoritarismo? O autoritarismo é o que o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, que nós sabemos que já advogou para o PCC, né, por instituições do PCC, nós sabemos disso, né? O inquérito, deixa eu pegar minha anotação aqui, o inquérito 4781, que é chamado inquérito das fake news, e o inquérito do 4828, que é dos atos antidemocráticos, isso sim é autoritarismo, isso sim é autoritarismo, tá? As pessoas estão manifestando pacificamente e são chamados de antidemocráticos. Aqueles que estão destruindo lojas, jogando tinta vermelha na porta dos palácios, no prédio da ministra lá de Minas Gerais, e a Bruxa 71, enfim, esses aí são os democratas. Nós que estamos apenas cobrando que funcione melhor, somos os autoritários. Parabéns, Barroso. Você realmente entende de autoritário e de democracia, rapaz.